Os tempos são líquidos, porque, assim como a água, tudo muda muito rapidamente. Na sociedade contemporânea, nada é feito para durar. A preocupação com a administração da vida parece distanciar o ser humano da reflexão moral. E essas são frases do sociólogo Zygmunt Bauman. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Eu sou Ana Beatriz. E eu sou Charles Jean. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante para a sociologia, que é o sentido da modernidade fluida em Zygmunt Bauman. Vamos aprofundar também sobre a modernidade líquida, a sociedade global fluida e a modernidade sólida. Mas primeiro nós nos perguntamos: quem foi Zygmunt Bauman? E eu te falo. Zygmunt foi um filósofo, sociólogo, professor e escritor polonês. Suas obras influenciaram e influenciam bastante nos estudos da sociologia, filosofia e psicologia. Zygmunt foi considerado um dos maiores intelectuais do nosso século. Veio a falecer recentemente, no ano de 2017, mas parte da sua vida foi dedicada a estudar as relações interpessoais humanas e individuais na modernidade líquida. E para entender o que é modernidade líquida e sólida, nós vamos voltar um pouco lá atrás e rever primeiro o que é a modernidade. Ao chegar lá, na modernidade, nós vamos observar mais ou menos onde tudo isso começou. E assim chegamos em dois eventos importantes, que são a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. A modernidade tem um caráter de derreter sólidos. Então, todas as estruturas sociais, políticas, econômicas e as relações sociais são dissolvidas. E Bauman vai dividir essa modernidade em duas, sendo elas a líquida e a sólida. Explicando a modernidade sólida. Para entender a modernidade sólida, a gente tem que saber que ela é caracterizada por vários pontos, e alguns deles são a racionalidade, a rigidez e a ordem, que no caso vai ser também o excesso da ordem. Bom, outras características dessa modernidade sólida sempre foi, a questão da aceitação do autoritarismo e também da violência. Mas você deve estar se perguntando, por que era assim? Bom, isso era feito para garantir a estabilidade, a regra e a ordem, tanto na vida social do indivíduo, quanto no seu emprego e quanto nas instituições sociais. Bom, Bauman afirma basicamente que a modernidade sólida, as estruturas, as regras seguidas, as instituições, os comportamentos e as ações eram rígidas, inflexíveis, ou seja, que não tinham voltas, mas também eram duras, porque tinham que ser seguidas sem nenhum tipo de modificação. Nesse mundo, ou seja, nessa sociedade, as pessoas e instituições eram todas cheias de certezas e buscavam sempre a ordem e a dureza. Assim, eles entendiam que a sociedade ia se comportar melhor em relação às suas obrigações. Explicando sobre a sociedade global fluida. Para falar da sociedade global fluida, primeiro a gente tem que saber o que é a sociedade global fluida. Bom, sociedade global fluida é o nome que se dá para o que Bauman chama de modernidade líquida, ou seja, o momento atual em que estamos a viver. Mas você deve estar se perguntando, por que fala-se fluida? Bom, fala-se fluida porque a água é um fluido. Aí deve estar surgindo outra dúvida em sua mente,
que é o que isso tem a ver. Bom, isso tem a ver porque a água, por exemplo, tem uma maleabilidade em se tornar qualquer formato de acordo com sua necessidade de ocupação do espaço. Então, vamos usar este mesmo pensamento para essa sociedade. Citarei um exemplo para facilitar a compreensão. Bom, meu exemplo vai envolver a água. Vamos imaginar que você vai botar água em uma tigelinha. Vamos supor que essa tigela tem um formato quadrado. Então, ao botar a água dentro dessa tigela, ela também vai ficar com um formato quadrado. Ou seja, ela vai se adaptar ao formato da tigela que foi colocada. Bom, agora citarei alguns pontos que vão te fazer entender melhor esse assunto e se aprofundar ainda mais. Bom, o primeiro ponto é que a sociedade global fluida encaminhou, vamos dizer assim, a ideia da autocriação da identidade pessoal, que é basicamente através do consumo. O segundo ponto é a questão do individualismo na sociedade líquida. O que vai acontecer quando pessoas começam a procurar cada vez mais e mais sobre o consumo. O terceiro ponto é que, se a gente prestar bem atenção, ainda vamos conseguir perceber que existem povos e lugares que estão tentando resistir à ideia da sociedade líquida e que ainda estão buscando conceitos das sociedades sólidas. Agora, irei dar uma informação curiosa. Vocês sabem que Bauman usou o termo turista dentro do conceito da sociedade fluida? Mas você deve estar se perguntando, por que ele usou o termo turista? O que o turista tem a ver? Bom, ele usou esse termo pois o homem da sociedade líquida se vê como um turista, no sentido de passar pela vida sem criar laços e sem se habitar a um local. Bom, e para finalizar esse assunto, quero dizer que essa sociedade era cheia de vulnerabilidades e incertezas, e também tinha um estado temporário frágil das relações sociais e laços humanos. Explicando sobre a modernidade líquida. Agora nós vamos ver um pouco sobre a modernidade líquida. E o que é essa modernidade? Bom, ela vem nos falar sobre uma nova época em que as relações econômicas, sociais e de produção, elas são frágeis, voláteis e maleáveis, assim como os líquidos. E isso é totalmente oposto à obra de Bauman, quando todas as relações eram estabelecidas solidamente e tudo era mais forte e duradouro. E o Bauman, ele define o início desse período após a Segunda Guerra Mundial. E ele passa a ser mais perceptível a partir da década de 1960. Mas teve uma semente plantada lá no início do capitalismo industrial. E as relações econômicas ficaram cada vez mais sobrepostas às relações humanas e sociais. Isso contribuiu muito para que houvesse uma fragilidade de laço entre pessoas e de pessoas como instituições. A partir disso, surge a lógica do consumo, onde as pessoas deixam de ser vistas pelo que elas são e passam a ser vistas apenas pelo que elas compram. E isso estremeceu os laços e as pessoas passaram a buscar a compra de atenção e afeto. Então, o emprego ele se torna uma busca individual e as pessoas tornam-se empreendedoras de si mesmas. E a partir disso, a exploração capitalista passa a ser mais vista como uma relação natural. E a modernidade líquida, ela acompanha pensamentos do período que vivemos. E agora, fazendo uma abertura para as relações humanas, nós vemos que Bauman usa o termo conexão para dar nome a relacionamentos e relações dessa modernidade, porque as pessoas já estão em busca de momentos rápidos, de prazeres e passam a se sentir felizes depois se desligam daquela pessoa. Os momentos são muito superficiais. E agora, no momento atual,
nós podemos citar um exemplo bem atual que faz parte do vocabulário de alguns jovens, que é a frase "o golpe tá aí, cai quem quer". E essa frase é como se a própria pessoa estivesse dizendo que teoricamente ela não presta, que ela é praticamente de um momento e não adianta se apaixonar, e que se tu caiu foi porque você quis. E através desse ponto nós entramos na questão das redes sociais. Essas redes sociais serviram de instrumento para intensificar o que Bauman chamou de amor líquido, que a procura dessa conexão entre os indivíduos se torna a busca de prazer a todo custo, seja através de sexo ou não. E na modernidade líquida, isso se tornou algo muito normal e natural. Obrigado pela atenção.